Se você quer ter filhos, você está certo. Se você não quer ter filhos, você também está certo. Errado está quem tenta te convencer que a sua decisão está errada. Parece estranho, né? Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a necessidade das pessoas dizer que você está errado ou que o outro está certo e vice-versa. Por quê, gente? Eu já passei nos dois lados, já caminhei pelos dois lados e posso compartilhar com vocês. E é isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo, porque eu já estive do lado daqueles que não queriam ter filhos e as pessoas ficam, mas com quem que você vai viver depois da sua velhice? Você vai ser não sei o quê. E as pessoas tentavam me convencer de que a minha decisão estava errada. E naquele momento que eu tomei uma decisão e que eu estava consciente daquilo que eu não queria, eu estava certa. Aquilo para mim era uma verdade, aquilo para mim era bom, era o que eu queria e estava certo. E era chato, era desagradável as pessoas ficarem te convencendo e você ter que ficar, eu não quero, eu entendo. Ou ter que explicar aquilo que eu já falei em alguns vídeos por aqui sobre, mas quem vai cuidar de você na velhice? Eu, porque meu filho não é obrigado a cuidar de mim. Ter filho para isso tá errado. Então, mas você vai ficar sozinha. Tem gente que tem um monte de filho e segue sozinha. Então, não são, como é que eu posso dizer? Não são coisas para balizar a sua decisão. Não são fatores que deveriam determinar a sua decisão. É preciso uma decisão consciente do motivo pelos quais você quer ou não quer ter filhos. Se essa decisão é consciente, tá valendo. Só segue daquilo que você quer. E se você é o chato, para de ser o chato tentando mudar a decisão das pessoas. Se a pessoa quer se não, e aí é importante dizer que assim, eu explicava muitas vezes por que eu não queria ter filho e era um saco. Aí depois, quando eu comecei a pensar em ter filhos, comecei a cogitar, eu comecei a querer ficar a chata que achava que todo mundo tinha que ter filhos. Eu passei a ser a chata. Eu não era tanto porque eu já não tinha mais tanto convívio com tanta gente, não tinha tanta intimidade com muitas pessoas, eu já estava vivendo essa vida de imigrante, sem muitas amizades, sem muitos amigos e tal. Mas eu tentava começar a mostrar a minha opção, vamos dizer assim, de uma forma que era desagradável. Tentar dizer que o outro tem que ter filho porque eu mudei de ideia. Então já estive nos dois papéis. Daquele que tentou convencer que não devia ter filhos. Não, perdão. Já tive nos dois papéis. Aquele que tinha que convencer que não queria ter filhos. E aquele que passou a querer ter filhos e dizer que todo mundo tinha que ter. Não, não tem. Você não tem que ter filhos para você se preencher, se completar, porque não, filho não é isso. Filho não vai fazer isso com você. Filho não ele não vai vir para resolver os seus problemas. Não, você precisa realmente ter uma escolha consciente. Aí pensar, mas eu não sei se eu estou preparada. A gente também nunca vai estar preparado. Como eu falei já no último vídeo, a gente pode estudar, buscar informação, ter convívio com pessoas, mas nunca vai ser como a gente pensa que vai ser quando a gente está vivendo na pele. Só quando você vive realmente é que você entende as delícias e os desesperos que é viver a maternidade. Então, assim, só quem passa, só quem tem um filho sabe realmente o que é viver isso. E aí, eu tenho que ter filho para viver? Não, se você não quer, não vive. Simples assim. Tem que passar por... Não, não tem que passar. E por que eu tô falando isso, gente? Porque é muito desagradável quando a gente está convivendo com pessoas que querem nos convencer de que a nossa decisão está errada. Isso tanto para ter filhos como para não ter filhos. Eu estive nos dois lados de não querer ter filhos, agora tenho filho, acho que é muito bom ter filhos. Eu gostaria de ter tido meus filhos mais cedo, mas não nego as dificuldades, bora para frente. Então, assim, eu já vivi os dois lados e sei realmente que existe essa pessoa que tá ali dizendo, você tá errado, você tá errado. Não. Tá errado quem tenta convencer que a decisão do outro tá errada. Se o outro não está decidindo sobre a sua vida, deixa ele ser feliz com a escolha dele. Então, assim, se o outro não está decidindo o que você tem que fazer, deixa ele ser feliz. Porque, gente, não tem nada mais desagradável do que ter que as pessoas te cobrarem do que você tem que fazer. É a mesma história de que, quando é que você vai casar? Quando você está namorando? Quando é que você vai ter filho? As pessoas vão sempre cobrar além ou a mais do que você está fazendo ou entregando.
E a gente precisa aprender a respeitar as decisões, o tempo, a escolha das pessoas, até porque a gente não sabe o que elas estão passando. A gente não sabe o que elas passaram, que dores elas carregam. Então, assim, compreender e respeitar a escolha das pessoas é a decisão mais acertada. É respeitar a decisão do outro. Isso não quer dizer que eu vou dizer que a decisão de todo mundo está certa, ou que eu acho que é uma decisão inteligente de todo mundo. Não. Eu tenho a minha decisão, eu tenho a minha escolha, eu tenho a minha experiência, eu tenho a minha forma de pensar, eu tenho os meus princípios e os meus valores. Isso serve para tudo, tá, gente? Não estou falando só para maternidade. E dentro disso, eu vou dizer realmente, concordo, não concordo, gosto, não gosto, mas isso não me dá o direito de ser chato e inconveniente dizendo: "Você está errado, você tem que fazer o que eu acho que é certo". Entendem? Me diz se faz sentido para vocês? Ou se eu viajei demais? Me diz se fez sentido e se ficou claro, porque eu tô gravando aqui agora, já não sei se tá tão claro assim, tá? Comenta aqui, me deixa saber. Então, não seja o chato. Seja uma pessoa consciente que faça decisões conscientes e que segue naquilo que deseja. Beijo, tchau, tchau.